Você provavelmente já ouviu essa frase. Se tem idade para votar, então tem idade para responder pelos crimes que cometeu. Você já não ouviu isso? Provavelmente na boca de alguém que defende a redução da maioridade penal. Mas será que isso é correto em termos psicológicos? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo meu aqui no nosso canal de Psicologia Jurídica. Hoje eu vou trazer para vocês justamente uma resposta a esse assunto, o assunto da maioridade legal. Ou talvez melhor falando, vocês vão entender no final do vídeo, maioridades no plural. Muitas vezes, pessoas que defendem a redução da maioridade penal, elas utilizam o argumento de que aos 16 anos, por exemplo, um adolescente já tem noção do que é certo ou do que é errado. Ou seja, aos 16 anos, esses adolescentes já teriam incorporado, incutido dentro da sua psicologia, juízos morais. E que, portanto, se eles têm essa distinção entre juízos morais, eles deveriam responder pelos crimes que cometem. Mas será que isso faz sentido em termos psicológicos? Até o final do vídeo de hoje eu vou te mostrar que não é bem assim, que esse argumento ele é fraco e que a gente precisa considerar uma complexidade maior para tentar responder essa questão. Você já parou para pensar por que a lei autoriza que os adolescentes votem aos 16 anos, mas que eles só comprem álcool aos 18? Da onde vêm esses marcos etários? Ou melhor, será que a psicologia poderia fazer um juízo a respeito desses marcos etários, dizer se eles estão corretos ou não? No meu primeiro vídeo aqui no canal, eu disse para vocês, eu fiz uma definição do que é psicologia jurídica. Eu disse para vocês que a psicologia jurídica nada mais é do que a aplicação da ciência psicológica a um conjunto de problemas que a justiça nos coloca. Portanto, é uma parte de ciência aplicada, digamos assim, de psicologia aplicada. Normalmente, a gente tende a pensar no psicólogo jurídico ou no psicólogo forense atuando em casos individuais. Mas nada impede que a gente tenha uma utilização da psicologia para casos coletivos, como é a questão que eu estou trazendo aqui. Ou seja, as pessoas que elaboram as leis podem consultar o psicólogo para que ele lhes diga quais são esses marcos etários e como melhor responder essas questões. Inclusive, existe cargo de psicólogo atuando nas câmaras municipais, no Senado Federal, respondendo justamente do ponto de vista técnico da psicologia questões de ordem subjetiva. Afinal, o psicólogo pode ajudar a responder questões como: com qual idade um adolescente pode votar? Com qual idade um jovem pode começar a dirigir? Ou com qual idade uma pessoa consegue responder pelos crimes que comete da mesma maneira que um adulto? Então, por essas perguntas, vocês começam a perceber que a discussão sobre a maioridade penal, ela é apenas uma das discussões sobre a maioridade legal, porque a lei ela traz para nós uma série de marcos legais etários. Com que idade você pode fazer tal coisa, com que idade você pode fazer outra coisa. Então, a maioridade penal, para fazer uma discussão bem contextualizada dela, ela tem que ser discutida dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto das maioridades legais. Com que idade um adolescente pode votar? Com que idade um adolescente pode decidir, por exemplo, sobre um tratamento médico que lhe diz respeito? Aceitar ou negar, e com que idade os pais é quem devem decidir a quais tratamentos médicos eles devem se submeter. Então, para responder exatamente essas questões, eu vou apresentar hoje para vocês uma pesquisa que foi publicada numa revista chamada Law and Human Behavior, então Lei e Comportamento Humano, aqui numa tradução livre, onde uma pesquisadora chamada Grace Eisnogli, ela responde exatamente essas questões. O que essa pesquisadora começa apontando nesse estudo e que a maioria das pessoas não percebe, inclusive as pessoas que fazem as leis, os nossos legisladores, então vereadores, deputados, senadores, é que para diferentes assuntos legais requerem diferentes capacidades psicológicas. Como assim? Então, por exemplo, para decidir se eu devo ou não me submeter a um tratamento de saúde, por exemplo, isso requer uma capacidade psicológica da ordem da cognição, da ordem da razão, uma capacidade de pensar a respeito de um assunto de maneira racional.
Agora, é muito diferente a capacidade psicológica exigida quando eu preciso, por exemplo, resistir à urgência de atravessar no sinal amarelo. Sinal amarelo é um sinal de atenção no trânsito, que então, quando você vê, você deve começar a diminuir a velocidade porque logo na sequência vem o vermelho. Mas quem nunca, ao ver o sinal amarelo, ao invés de começar a desacelerar o carro, acelerou o carro? Quem nunca fez isso? Então, o adolescente, para resistir, ou jovem, digamos assim, para resistir a essa tentação, não está na ordem da razão. Ele não tem que racionar. Ele sabe que, assim como nós, a gente sabe que no amarelo a gente tem que reduzir e não acelerar. Mas para fazer isso requer uma outra capacidade psicológica associada ao controle de impulsos. Então, a gente precisa ver, por exemplo, quando que a impulsividade de um adolescente se torna semelhante à impulsividade de um adulto. O que esse estudo vem mostrar para nós, e isso não é algo novo, né? Para quem estuda psicologia do desenvolvimento sabe que essas diferentes capacidades psicológicas, elas se desenvolvem ao longo de linhas do tempo completamente diferentes. Ou seja, o desenvolvimento psicológico, ele não é em bloco, ele não se dá de uma vez só. Quando a razão se desenvolve, a capacidade emocional não se desenvolve na mesma medida. Ou seja, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicoemocional, eles seguem linhas do tempo bastante diferentes, elas seguem ritmos de desenvolvimento diferentes. Então, nessa pesquisa, a Grace ela analisou basicamente duas capacidades psicológicas. Ela tentou identificar qual era a idade em que duas capacidades psicológicas chegam à maturidade. A primeira delas, a capacidade cognitiva, então a capacidade de responder logicamente às demandas do mundo, e uma segunda capacidade que ela chamou de maturidade psicossocial. O que é isso? Seria a capacidade do sujeito conter-se, capacidade do sujeito resistir aos seus impulsos. Então, para ela, ela queria analisar com que idade o sujeito chega ao nível adulto de desenvolvimento cognitivo e com que idade o sujeito chega ao nível adulto de maturidade psicossocial. Para isso, ela aplicou uma série de testes, mais de 5.000 pessoas de 11 países diferentes, então uma quantidade bem grande, né, para ser estatisticamente relevante, vários países diferentes. E uma coisa muito interessante que ela descobriu é que a capacidade cognitiva ela chega na sua maturidade, ou seja, em níveis semelhantes ao de adulto, lá pelos 16 anos. Enquanto que a maturidade psicossocial acontece mais tarde, por volta dos 18, 19, às vezes até 20 anos. Ou seja, segundo a Grace, existe aí o que ela chamou de gap, né? Existe uma lacuna psicossocial, uma lacuna de maturidade, em que o sujeito fica, digamos assim, adulto cognitivamente antes de ficar adulto emocionalmente. Mas tá bom, o que tudo isso tem a ver com psicologia jurídica? Você pode estar se perguntando agora. Bom, vamos aplicar esses conhecimentos ao conjunto de problemas que o sistema de justiça nos traz. Então, se a gente sabe, a partir da psicologia, que o sujeito fica maduro cognitivamente aos 16 e emocionalmente aos 18, 19, às vezes 20 anos, por exemplo, com que idade um sujeito deveria ser permitido que decidisse a respeito do seu próprio tratamento médico? Decidir a respeito do próprio tratamento médico requer, o que vocês acham? Basicamente, capacidade deliberativa. O sujeito tem que pensar nos prós e contras daquele tratamento e decidir a respeito. Então, poderia ser permitido aos 16 anos, que é quando ele fica maduro cognitivamente falando. Agora, dirigir, beber álcool, ou até mesmo responder pelos crimes que comete, que tipo de capacidade psicológica exige? Não a cognitiva, mas a outra que a Grace analisou, a maturidade psicossocial. Ou seja, porque são situações em que você requer controle de impulsos, ainda dificultada mais ainda, porque normalmente essas situações são situações muito excitantes, situações de risco, situações densas emocionalmente. Porque é mais fácil você ter controle de impulsos numa situação controlada do que você ter controle da sua impulsividade numa situação descontrolada. Então, faria mais sentido que
beber, dirigir e responder pelos crimes que comete, igual a um adulto, porque um adolescente responde pelos crimes que comete, mas de acordo com outra legislação. Então é um erro também daqueles que defendem a redução da maioridade falar que o adolescente fica impune. Ele responde pelos erros, mas de acordo com uma outra legislação, que é a legislação de medidas socioeducativas do ECA. Assunto para outro vídeo. Então, mas aqui eu estou discutindo só o marco etário, ou seja, quando que ele deveria passar a responder da mesma maneira que um adulto. Quando que ele se torna um adulto? Então, para beber, para dirigir e para responder pelos crimes, a pesquisa científica, dados consolidados e estatisticamente relevantes mostram que é aos 18, no mínimo. Se a gente quisesse ser mais rigoroso, na pesquisa da Grace tem alguns elementos ali que levam a gente a pensar até para o começo da casa dos 20, 21. Então, mas pelo menos até os 18 ela garante que é importante que a gente segure essa diferença. Então, aprofundando aqui um pouquinho a nossa análise, adolescentes ou pessoas que cometem crimes antes dos 18 ou dos 19, mais ou menos, eles não tinham a sua capacidade de autorregulação, ou seja, a sua capacidade de frear-se diante dos impulsos em situações tensas, da mesma maneira que um adulto. Isso significa diversas coisas. Significa que, quando eles completam a maioridade emocional, eles têm menos chances de reincidência, caso recebam apoio, ou ainda que as chances de reinserção na sociedade depois que saírem dos estabelecimentos punitivos também são maiores. Tudo isso apontando que é cientificamente coerente a gente tratar adolescentes menores de 18 anos de maneira distinta do que tratamos os adultos maiores de 18 anos. E olha só que interessante o que essa autora conclui no seu estudo, que seria coerente, de acordo com a psicologia do desenvolvimento, a gente utilizar diferentes marcos etários para diferentes necessidades legais. Ou seja, que seria coerente de acordo com a psicologia, seria coerente de acordo com os dados que a psicologia do desenvolvimento vem produzindo, que diferentes necessidades legais, por exemplo, dirigir, beber, responder por um tratamento médico, responder por um crime, cada uma dessas deveria ter uma idade distinta. Interessante isso, né? Algo que a gente não costuma pensar. Normalmente a gente faz ali um blocão, né? 18 anos, muda tudo. Não, de acordo com essa pesquisa, para cada uma desses assuntos legais, beber, dirigir, votar, responder pelos crimes, deveria ter uma idade legal diferente. Ou pelo menos, segundo ela, pelo menos duas. Uma para assuntos que requeram desenvolvimento cognitivo e outra posterior, pelo menos em 2 ou 3 anos, para assuntos que requeram maturidade psicossocial. Interessante, né? Aposto que você não pensava que o psicólogo jurídico poderia trabalhar desta forma também. Então, qualquer dúvida, qualquer consideração, comentário, deixem aqui embaixo. Eu vou adorar responder as perguntas de vocês, discutir sobre esses assuntos que eu sei são bastante polêmicos. Então, até a próxima. Tchau.